Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação: Marta Padovese. Olá! Eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. Olá! Hoje nós estamos aqui com a Thaís Matos. A Thaís Matos, ela é formada em letras, português e espanhol, e ela tem pós em gestão de projetos. Ela também é professora de inglês, e o seu aperfeiçoamento de inglês foi no Canadá. Olá, Thaís, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Esta é a primeira edição do programa Ouvindo Livros. E eu convidei você porque eu sei que você gosta muito de ler. Nós vamos hoje falar sobre o livro Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Ela nasceu em dezembro de 1775 e faleceu em 18 de julho de 1817. Ela escreveu vários livros: Razão e Sensibilidade, Mansfield Park, Emma, Northanger Abbey, Persuasion, e também ela escreveu uma peça teatral. Mas hoje nós vamos falar só sobre Orgulho e Preconceito, que inclusive esse livro, Orgulho e Preconceito, foi para as telas do cinema e para as telas da TV. A primeira publicação desse livro foi em 28 de janeiro de 1813. Ele teve uma série em 1995. O Diário de Bridget Jones, em 2001, também é considerado uma adaptação desse livro aí. Teve uma também em Noiva e Preconceito, de 2004, é um filme indiano. O de 2005 é o mais famoso de todos, pelo menos no mundo, porque aquele primeiro, de 1995, é o mais famoso na Inglaterra. Também tem o filme Lost in Austen, 2008, e a série The Lizzie Bennet's Diaries, 2012. Nossa, quanta coisa! Eu sou a perseguidora das adaptações. Tudo que tem alguma adaptação, eu vou lá checar para ver se é interessante ou não. Teve essa Outland 2013, Death Comes to Pemberley 2013 e 2016, Orgulho e Preconceito e Zumbis. Esse foi o máximo, né, Thaís? Sim. Orgulho e Preconceito e Zumbis, eu nem quero ver. Esse é o único que eu não vi, assim, eu acho que das adaptações. Eu não tive coragem, não consegui. E pesquisando, eu descobri que tem uma novela no Brasil que chama Orgulho e Paixão, de 2018, da Rede Globo, que é com o Tiago Lacerda, também baseada nesse livro. Olha que interessante, esse livro realmente é muito famoso. O nome que a Jane Austen deu primeiramente para ele foi Primeiras Impressões. Depois ela mudou e achou que era melhor Orgulho e Preconceito. Então nós vamos falar sobre Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. É um romance. E eu pergunto a você, Thaís, por que você escolheu esse livro para o nosso primeiro encontro do Ouvindo Livros? Esse livro, ele é um clássico, né? Como você já mostrou aí, tem tantas adaptações, tem inúmeras adaptações para a TV e tudo mais. Então, foi um livro que marcou bastante. Ele é muito marcante na literatura inglesa. É o favorito aí de muita gente, e ele é o meu favorito. Se as pessoas me perguntam qual que é o meu livro favorito, eu vou dizer Orgulho e Preconceito. E por que ele é seu livro favorito? Tem alguma coisa que te atrai mais nele? Ou é o geralzão dele, a escritora também? Porque essa escritora foi uma... Se você considerar a época, ela foi uma feminista, ou ela foi uma defensora dos direitos da mulher. Porque uma autora, uma escritora naquela época, nossa, acho que devia ser mal falada. Então ela já foi defender, deixa eu escrever que eu tenho o mesmo direito que os homens. Por que você gosta desse livro especificamente e qual é o motivo que ele te agrada tanto? Eu parei para pensar um pouco nisso, por que essa história ela me agrada tanto, e aí se a gente for pensar, né, no cenário que ela foi escrita lá, né, ainda, né, no fim dos anos 1700, começo de 1800, era uma sociedade em que a mulher, a única coisa ali, né, que ela poderia fazer era casar. Se ela não casasse, ela às vezes não ia
ia ter nenhum sustento para sua família. Era como se ela não casasse, ela ia morar na rua. E a Jane Austen, ela faz uma crítica sobre isso. No tanto que a Elizabeth, né, que é a personagem principal desse livro, ela fala que ela só vai casar se ela encontrar alguém com quem ela ama. Senão, ela falou, não, eu vou virar solteirona, não tô nem aí pra isso, mas se não for alguém que eu realmente goste, eu não vou casar. Naquela época, ser solteirona era grave, não era, Thaís? Era muito grave. Assim, né, se não tivesse, né, algum irmão, algum familiar que sustentasse ela não teria ninguém, ela não podia trabalhar, porque ela estava numa classe social em que as mulheres eram criadas para serem esposas, que haviam classes mais baixas, né, como mulheres que eram criadas, tinham as governantas e tudo mais. E ela tem uma situação complicada porque o pai dela não tem um herdeiro na família. O pai dela teve 5 filhas. Então, toda a herança dele vai para um sobrinho dele, que é o próximo homem na sucessão ali. Então, assim, se o pai dela morresse e nenhuma delas estivessem casadas, elas iriam para a rua. E aí é por isso que fica tão rebelde ali a decisão da Elizabeth de não se casar, a não ser que ela gostasse da pessoa. Você gostou realmente mais desse livro, principalmente por causa dessa razão, dessa defesa dela, da Jane Austen, em cima dos direitos que a mulher deveria ter, pelo menos na concepção dela naquele momento. Isso, exatamente. No tanto que no fim, né, a Elizabeth acaba se casando, mas ela se casa da forma que ela realmente gostaria. Então ali é uma vitória, assim. A gente vê a Elizabeth defendendo os interesses dela, numa época que ela não teria ali tanto direito de defender, e ela recebe uma recompensa por isso. Ela consegue o que ela estava desejando. Por isso que eu gosto tanto dessa história. No filme de 2005, que segundo informações, segundo as críticas, é o mais fiel ao livro, a gente percebe a mãe da Elizabeth, a mãe das 5 meninas, tentando arrumar um casamento a todo custo. No filme, ela é bem caricata, assim, daquela mãe estressadinha, estou nervosa, não sei o que, aquela coisa. E você percebe, na verdade, que ela ficava nervosa e preocupada, e era com razão, não era, Thaís? Porque se as meninas não casassem, elas iam ficar na rua. Então, a gente pensa, quando a gente está assistindo o filme e vê aquela mulher lá, toda preocupada, toda nervosa, inclusive o Mr. Darcy faz uma observação negativa sobre ela, sobre o comportamento dela. Mas ele não entende porque ela é daquele jeito, porque a mãe da Elizabeth é daquele jeito. Porque ela estava tão preocupada que as filhas casassem, para não ficar sem um teto, que ela realmente ficava nervosa, ela ficava estressada com aquilo. Aquilo para ela era uma missão, e ela realmente tinha essa missão de casar as filhas. Na cabeça dela, a principal missão era: eu preciso casar minhas filhas, senão elas não vão ter um teto. A gente não consegue pensar bem na hora que está passando o filme, só depois que você vai analisar por que essa mulher é tão preocupada em casar as filhas. Mas o Darcy, ele não entende isso, porque ele não tem esse problema. Ele é rico e ele é homem. Então, ele não tem esse problema. Por que ele vai pensar? Aquela mulher acho que eles deviam até falar, aquela mulher é histérica. É uma mulher histérica. Porque, já se viu agir dessa maneira? Não. Ela tinha a razão dela. E eu vejo no filme aquela coisa assim, daquela mulher. Você acaba não gostando dessa personagem. Quando você entende o que ela está fazendo, fala, tá, ela estava coberta de razão. Sim, no filme, inclusive, tem uma cena que ela fala para Elizabeth: no dia que você tiver 5 filhas, você vai entender o que eu estou passando. É uma personagem que a princípio, a gente não consegue se identificar, porque ela confronta muito, né, com a Elizabeth, só que, como você mesmo pontuou, ela estava certa, porque ela queria proteger as filhas, ela queria ver as filhas bem, e a única solução que tinha naquele momento de ver as suas filhas bem era que elas se casassem ali, né, com alguém que pudesse dar o sustento para ela. Nós não entendemos isso nos dias de hoje, que nós não passamos por isso. Mas se a gente colocar no lugar da Elizabeth, ou da mãe da Elizabeth, e pensar, nossa, se minha filha não se casar,
Começa a pensar nisso, você vai falar, vai ficar triste, vai ficar deprimida e vai ficar histérica. Com certeza. E a outra coisa, assim, que eu vejo muito marcante é que os homens naquela sociedade, não era concebível para eles alguém recusar um pedido de casamento. Ele olhava lá e ele falava assim, não, olha, eu tô te dando uma casa aqui, tô te dando proteção, por que você vai recusar um pedido de casamento? Você pode morar na rua se você não casar comigo. E isso é muito chocante para eles ali, né, naquela situação. É, porque a Elizabeth, ela rejeita o primeiro pretendente dela. Ela rejeita, ela não gostava dele, e no fim, aquilo para ele foi inconcebível, tanto para ele como para a mãe dela e para outras pessoas também. Nesse livro, a Jane Austen, ela realmente fala das diferenças da camada social e como elas não deveriam se misturar. Isso era muito importante também na época, não era, Thaís? Sim, com certeza. A gente vê a situação do pai da Elizabeth ali, a gente nota que eles tinham algum dinheiro, né, porque eles tinham uma propriedade, essa propriedade era o que gerava o dinheiro ali para eles, só eles eram meio que uma classe média ali, eles não chegavam a estar na aristocracia. E aí, para alguém mais aristocrata, se casar com uma pessoa ali dessa classe média era visto como algo ruim, porque as pessoas tinham que se casar com pessoas da mesma classe ali, né? As pessoas até colocavam que se você se casasse com alguém de uma classe menor, você ia ser prejudicado, as outras pessoas não iriam querer falar com você. E aí esse é um impasse ali, né, que o Darcy passa muito tempo refletindo sobre isso. O nome... Orgulho e Preconceito. Os dois tiveram orgulho e preconceito, ou só um, ou cada um teve esse sentimento? Eu quero dizer, a Elizabeth parece que é a que mais tem preconceito, e o Darcy é o que mais tem orgulho. Mas chega uma hora em que os dois trocam. Exatamente. A maior parte dos teóricos, eles colocam exatamente dessa forma. O Darcy como orgulho e a Elizabeth como preconceito, porque no momento ali, né, que eles se conhecem, o Darcy meio que fala que a Elizabeth não é tão bonita assim e tudo mais, e ela escuta isso, então ela já começa a nutrir ali um pequeno ranço dele ali logo no começo, então o preconceito vai aí. E o Darcy, ele tem todo aquele orgulho pensando assim, eu não preciso conversar com essas pessoas são inferiores a mim, eu não preciso ser legal com elas, eu não preciso conversar com elas. Mas ao longo da história, isso vai mudando. Às vezes a Elizabeth que tá mais orgulhosa, às vezes é o Darcy que tem mais preconceito. O preconceito do Darcy, inclusive, cai em cima da família dela, que ele não entende, né, por que a mãe dela é daquela forma. E a Elizabeth também tem toda essa parte do orgulho. Ela não vê ali como uma necessidade de casamento. Ela se acha melhor que aquilo. Ela fala, não, eu não vou casar só porque eu preciso de um lar. E começa ali, né, um como orgulho, outro como preconceito, mas isso vai se juntando e se separando ali, mudando de personagens ao longo da trama. E também eu acredito que muitos dos outros personagens também entram nessa categoria. E eu acho que o maior problema daquela época era esse, orgulho e preconceito, de todas as pessoas. Sim. Com exceção, acho que do pai dela, pelo menos parece ser uma pessoa mais razoável, mas a maioria ali tem algum problema de orgulho e de preconceito. Isso é muito visto em outros personagens, né? Como a tia do Darcy, né? Que é a Lady Catherine. Ela mostra isso muito claramente, que ela se sente superior ali por todos que estão à sua volta, e por ser superior, ela acha que ela pode palpitar na vida de todo mundo deve fazer o que ela está falando. Eu entendo a posição daquela mulher dentro daquela época, porque assim ela foi criada. Nós fomos criadas, você e eu, viemos com nossos princípios das nossas famílias. Nossos pais ensinaram determinadas coisas e a gente carrega essa bagagem ao longo da vida. Nós somos educadas, trazemos nossa bagagem e ao longo desse tempo a gente até modifica o que a gente aprendeu, a gente repensa aquilo que a gente aprendeu, se aquilo estava certo, a gente tem essa condição. Mas às vezes demora para fazer isso. E às vezes nem tudo que nós aprendemos está certo. Então essa mulher ali, a tia do Darcy, ela foi educada daquela maneira, você consegue entendê-la, não que você aprove o que ela faz, não podemos concordar com o que ela faz,
mas a gente consegue entender, porque ela foi educada daquela maneira. Para ela, aquelas verdades que ela fica vomitando ali todo momento, para ela aquilo é verdade mesmo, ela acredita naquilo e ninguém vai tirar isso dela. Para ela isso aí é muito importante, essa não mistura de classes sociais. Essa coisa do livro que é legal, que ele mostra aqueles personagens que eles pensam e faz você pensar também. Se você acredita no que eles acreditam. Sim, a construção dos personagens, ela é muito interessante, porque você vê ali todo mundo naquela sociedade ali, né, daquela época, muito plausível. Você acredita naquelas pessoas como se elas existissem, como se fossem pessoas reais, porque elas são muito bem montadas. Alice, lógico, considerando a época, tendo em conta o tempo em que elas estavam, que esses personagens estavam, você acredita e fala, não, é possível isso, é possível, muito possível mesmo. Você ouve o programa Ouvindo Livros com Thaís Matos e Marta Padovese. O livro de hoje é Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. Nós temos aí bons personagens. A Jane Austen, ela escrevia muito bem, pena que durou pouco, não? Sim, com certeza. Inclusive, eu já li em inglês e eu acho, assim, dentro de livros clássicos, eu acho que o Orgulho e Preconceito, ele é muito tranquilo de ler, mesmo no original, né? Mesmo quando você está lendo numa língua estrangeira. E é uma leitura que flui, então você começa a ler ali, você vai se envolvendo com a história de uma maneira que outros livros clássicos não trabalham dessa maneira, né? Esse livro foi escrito lá em 1800, né? Ao redor de 1800. A linguagem dele, da época, é diferente da que nós falamos hoje. Mesmo com certas adaptações, porque as pessoas, conforme vão acontecendo as edições, há uma modificação. Tanto é de tradução, tem umas modificações, mas ele mantém a sua fala original. Mas ele não é ruim de ler, mesmo não tendo uma linguagem atual, né, o jeito de se falar, de se escrever da atualidade, mas ainda ele prende a gente a atenção, não prende, Thaís? Prende sim. Esse livro ele foi uma sensação ainda, né, na época que eu estava no ensino médio. Eu li ele, a primeira vez que eu li com 16 anos. E aí as pessoas começavam a perguntar, né? Nossa, o que você tá lendo? E tudo mais. E aí esse livro, acho que ele passou por umas 5, 6 pessoas naquele ano, porque todo mundo estava lendo Orgulho e Preconceito. Eu percebo que esse livro, ele é o favorito de muitas mulheres. A grande parte das pessoas que falam que esse é meu livro favorito é mulheres. E tem os homens também. Alguns homens gostam, mas eu percebi que a maioria é o público feminino. Você acha que isso se deve a quê? Eu acho que pelo esse ponto aí, né, essa precursora do feminismo, né, que foi a Jane Austen, né? Ela vem antes do movimento, ela não estava envolvida com nenhum protesto, nem nada daquela época, mas ela já tinha essas ideias de que alguma coisa ali não estava certa. Por que a vida da mulher estava, tipo, fadada a ser somente daquela forma, né? Só pensando ali no casamento, sem pensar ali nas necessidades dela e sem fazer coisas que ela achasse que fossem interessantes. Então eu acredito que isso chama atenção, né, bastante para as mulheres. E também a questão do romance, né? Porque no fim é um romance. E aí você tem uma história de uma redenção, que é uma pessoa ali que achava que tinha uma opinião e ele vai reconstruindo a sua opinião, né? O Darcy vai reconstruindo a sua opinião ao longo do livro. Então a gente vê o amadurecimento dele. E eu acredito que isso é que faz ele ser tão amado da forma que ele é. Você acredita que o Mr. Darcy tem fãs ao redor do mundo também? Sim, com certeza. Com certeza. Tem uma estátua que eles fizeram para aquele filme de 2005, e ela está exposta em algum museu, acho, na Inglaterra, e ela tem uma etiqueta lá falando, não beije. Está escrito lá, do not kiss. Então eu imagino que alguém já tentou beijar a estátua para ter uma mensagem falando não beije. Ele quase que é o modelo. O Darcy, ele é aquele homem que muitas mulheres gostariam de namorar, de se casar, de ter como companheiro. Ainda nos dias de hoje, ele é um objeto de amor das mulheres. Nos dias de hoje, você acredita nisso mesmo ou não? Você discorda dessa opinião? Eu ainda acredito, até alguns grupos de discussão, alguma coisa assim, coisas nesse sentido que eu já participei, sempre tem essa idealização
do homem baseado no Mr. Darcy. Além dele ser rico, ele considera os pontos que a Elizabeth fala de falhas que ele faz. Ele vai atrás de melhorar essas falhas. Então, é um homem que para e escuta o que essa mulher tem para dizer e trabalha em cima disso. Então é isso que faz ele ser tão adorado ali, tão idealizado pelas mulheres. Porque você espera alguém ali que te escute, que te apoie, que considere o que você tem para falar. E ele apoiou a Elizabeth em certos momentos. No começo, não. Quando ele teve problemas com a irmã dela, que ele considerava a irmã dela vulgar. Depois, lá na frente, ele teve essa volta de pensamento e ele acabou apoiando a irmã dela quando precisou. E é legal a gente ressaltar que esse apoio ele faz sem saber se a Elizabeth vai corresponder alguma coisa ali para ele. Ele faz ali naquele momento, eu não quero que ela tenha uma vida tão ruim. É mais ou menos nesse sentido. Ele fala assim, eu não quero que ela seja marcada por algo que a irmã dela fez, que não foi ali tão bem pensado. Para quem você recomenda o livro Orgulho e Preconceito da Jane Austen? Todo mundo que se interessa por literatura, eu acredito que esse seja o da lista ali. Você precisa ler Orgulho e Preconceito. Além disso, pessoas que gostam de romance, porque você tem um romance ali muito bem montado, muito bem retratado. Pessoas que gostam de histórias ali com finais felizes. Aliás, todas as histórias da Jane Austen, elas têm um final feliz, né? Tipo, dependendo ali do que aconteceu, mas ainda assim é um final ali que você fica feliz, que você fala assim, ai, dá um abracinho ali, dá um conforto no coração. A Jane Austen mesmo não teve um final feliz, porque ela não se casou com a pessoa que ela amava e ela não conseguiu, não teve nenhum outro pretendente. Aquele a quem ela amava resolveu casar com uma pessoa mais rica. Então ela não teve o final feliz dela. Se você acredita que ela realmente, nos livros que ela escreveu, onde todos os finais eram felizes, ela fazia essa redenção dela por meio dos seus livros? Eu acredito que ela fez essa redenção aí, e é interessante pensar que ela coloca essa parte também nos livros de que você quer ser feliz, mas você também tem que ser feliz com o pé no chão. Também não adianta você casar com um pobretão que você não ter ali como se manter, né? Alguns outros livros dela acabam pontuando isso mais do que o Orgulho e Preconceito. Apesar de Orgulho e Preconceito mostrar, né, no momento ali que ela ainda está interessada ali no Wickham, ela meio que fala assim, não, eu não posso me casar com ele porque ele é um oficial ali, ele não tem tanto dinheiro. É uma felicidade ali, é um final feliz, mas um final feliz com o pé no chão. E ela passou isso, né, nos livros dela. Ela sabia que ela não teve o seu final feliz, mas ela também não queria um final feliz ali muito fantasiado. Então, Mr. Darcy é o ideal que a Jane Austen pensava para um marido ou para um companheiro. E é por isso, né, que de todos os livros dela, o mais amado é Orgulho e Preconceito. As pessoas gostam mais de Orgulho e Preconceito. Eles gostam mais de Orgulho e Preconceito por causa da Elizabeth Bennet ou do Mr. Darcy? Ou ambos? Eu acredito que ambos, porque a Elizabeth é uma das melhores heroínas da Jane Austen. Ela se mantém na sua opinião o tempo todo, ela tem menos falhas e as falhas que ela tem, ela consegue se redimir ao longo da história. E é a mesma coisa para o Mr. Darcy, né? As falhas dele, ele também se redime aí ao longo da história. Então eu acredito que os dois, eles são os mais amados. De todas essas adaptações que esse filme teve, qual delas você mais gostou? Para retratar assim, né, mais fielmente o livro, a que eu mais gosto é a série da BBC, que são 6 capítulos. E de adaptações assim mais livres, a minha favorita é A Noiva e Preconceito, a adaptação indiana. Eu gosto quando as pessoas pegam uma ideia e transformam ela e falam, nossa, mas como é que a pessoa imaginou isso, fazer essa adaptação? É interessante isso, não é, Thaís? Sim, é por isso que eu sempre fico lendo, assistindo todas as adaptações de Orgulho e Preconceito, porque eu acho muito interessante como adaptar, né, para os dias de hoje. Tem até a série a websérie, né, do YouTube, né, que é o Lizzie Bennet Diaries, que também é muito interessante, que é como que você coloca essa história nos dias atuais. Então a gente tem a Elizabeth lá como uma estudante de mestrado que está devendo muito de empréstimos de estudantis. A Elizabeth de hoje seria uma Elizabeth, né, acadêmica devendo muito.
Thaís, eu também já participei de um casamento onde os noivos, eles se retrataram como a Elizabeth Bennet e Mr. Darcy. Então, a pessoa gostava tanto do livro, que ela pegou esse tema e levou para o casamento. Se vestiu lá mais ou menos como a Elizabeth e o noivo se vestiu mais ou menos como o Mr. Darcy. Isso é uma paixão realmente pelo livro. Sim, eu acho que é muito comum as pessoas fazerem isso, né? Não só nessa situação. Existem alguns bailes que as pessoas retratam aquela época também ali, algumas reuniões que as pessoas fazem para se vestir e se retratar como naquela época. E aí o casamento, né, eu acho até interessante que é bonito porque ela realmente enxergou o Mr. Darcy no marido dela, né? Imaginando que o livro seria favorito da noiva. Nos dias atuais, as pessoas romantizam muito essa época que a Jane Austen viveu. E falam, esse tempo era muito bom, era melhor que hoje. Você concorda com essa opinião de que o tempo da Elizabeth Bennet, do Mr. Darcy, da Jane Austen é melhor que hoje? Não, discordo totalmente. Eu acho que é muito romantizado, porque se você pensar, o Mr. Darcy ali era ainda uma figura idealizada. A gente não tem garantia nenhuma de que ia conseguir alguém que ganhasse 10 mil libras por ano e que ainda te amasse. Boa essa. E mesmo porque nós nem conseguimos imaginar um homem naquela época agindo como ele agiu. Exatamente. Ele também rompeu barreiras ali. Exatamente. Ele não é retratado como um homem daquela época exatamente, assim. A gente consegue enxergar a redenção dele, mas não é necessariamente isso que acontecia naquela época. Eu acredito que se a gente for pegar, por exemplo, o Mr. Collins, né, que é o primo dela ali, eu acredito que os homens seriam muito mais próximos do Mr. Collins do que necessariamente do Mr. Darcy. Eu também concordo com você. E acredito que essa romantização se deve ao casal que deu certo, os livros de romance. Boa parte dos romances que eram dirigidos às mulheres naquela época, eles tinham isso. Eles eram romances onde dava tudo certo e o herói era bonzinho, dava tudo certo, amava a moça, fazia tudo que ela queria, etc. E todos viviam felizes para sempre. Mas quando a gente vai analisar realmente a época, você fala, não, mas não era legal assim desse jeito, não era só baile, não. E muitos livros da época, eles retratam uma coisa mais romantizada, onde o casal que se ama, casa e vence todas as dificuldades, vence todas as pessoas e não se importa com o que os outros pensam. Algumas adaptações, né, eu acredito que o Lost in Austen, eles retratam um pouco disso, de mulheres que não conseguiam ter um relacionamento porque estavam idealizando o Mr. Darcy. Apesar de eu achar que, assim, a Jane Austen, ela foi muito mais crítica da sociedade do que tentou romantizar a sociedade. Mas ainda assim, muitas pessoas leem e olham aquilo como, né, uma situação de idealização. E até acreditam que se vivessem nessa época seria melhor. Bom, você tem mais algum comentário a falar sobre o livro Orgulho e Preconceito de Jane Austen? Considerando, né, por que ele é tão querido, assim, até por mim, eu diria, né, que a Elizabeth, se você pega as descrições dela, ela não é a mais bonita, ela não é a mais culta, ela não é a mais inteligente, ela é gente como a gente, então é muito fácil você se identificar com a Elizabeth na situação ali, você consegue se colocar muito fácil no papel da Elizabeth, até diferente de outras protagonistas da Jane Austen. É por isso que também o livro faz tanto sucesso, porque você se identifica muito fácil com ela, você vê ela levantando seus pontos ali, né, lutando pela opinião dela, e ela recebe uma recompensa no final. Então, assim, é o que a gente quer. A gente quer defender a nossa opinião e no final ainda receber uma recompensa por isso. Thaís, eu agradeço aí você por aceitar fazer parte do nosso programa Ouvindo Livros aqui da Rádio Dom. Muito obrigada, é um grande prazer aí discutir livros, fico muito feliz aí pelo convite e já estou pensando no próximo, sim. Nós vamos trocar mais figurinhas então no próximo episódio da série Ouvindo Livros, Thaís. Até a próxima vez, Thaís. Até, tchau! Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com.
Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom. Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.